Muito bem, nós estamos aqui, eu sou Ellen Lima, estou aqui com a Gisele Sato, do Convivendo com a Dor Crônica, e esse vídeo é para a gente apresentar o que é o projeto Movimento Sensorial e o Sentir Além da Dor. E por que é que a gente está fazendo esse projeto? Então, vou convidar a Gisele para começar a contar um pouco para a gente, né? Como é que nasceu isso? Qual é a necessidade? Por que é que a gente está aqui falando hoje? Por que que a gente criou esse projeto Movimento Sensorial Sentir Além da Dor? Eu sou Gisele Sato e hoje eu vim falar um pouquinho com a Ellen sobre essa necessidade que eu senti de encontrar uma forma de entrar em contato com pessoas com dor e doenças crônicas e convidar essas pessoas a experimentar alguma coisa além da dor. E essas pessoas ainda assim, tinham alguma dificuldade com a meditação, em permanecer muito tempo numa só posição. Então, existia essa necessidade e nós encontramos essa forma de trazer isso de uma maneira cuidadosa e muito confortável. A Ellen vai falar mais um pouquinho. Sim, eu tive uma conversa bem importante, uma conversa muito rica com a Gisele, quando ela conheceu o meu trabalho com a consciência sensorial, e eu lembro que a Gisele falou assim, como é que a gente poderia oferecer uma introdução, né, como se fosse um maternal, não de um jeito pejorativo, tá, gente? Um maternal no sentido, assim, de primeiros passos. Como é que a gente poderia oferecer uns primeiros passos de uma prática que pode ser de contato com as sensações, de acalmar a mente, né? Mas que não necessariamente a pessoa precise fazer uma meditação mais formal, ou se a pessoa ainda não se sentir pronta, talvez, para se comprometer com um curso de 8 semanas. Como é que a gente pode fazer esses primeiros passos para que talvez depois a pessoa até chegue, né, a fazer uma prática um pouco mais profunda de mindfulness, por exemplo, né? Então, eu me interessei muito porque um dos temas centrais do meu trabalho é exatamente trabalhar com aquelas pessoas que acham que não podem fazer ou meditação, ou yoga, ou uma prática de consciência. E aí a gente viu, né, tanto nós duas vimos essa necessidade de poder oferecer uma prática acessível, né, Gisele? Eu acho que essa palavra acessível e inclusiva são bem centrais, assim, no que a gente está oferecendo. E ele vem como um convite muito carinhoso e trazendo também uma proposta de se permitir sentir, sentir o corpo que muitas vezes nós rejeitamos, né? E ele é um corpo que causa dor. E como ele é um corpo que causa dor, é natural que a gente tente evitar sentir, mas só que não é possível evitar sentir o local onde a gente habita. Essa é a nossa casa. Então, ele também é um convite para voltar a habitar o nosso corpo, para começar a desconstruir essa ideia de que somos diagnósticos, somos doenças. Esse é o sentir além da dor, é quebrar, de algum modo, esse círculo que a gente vive, né? Interminável de dor e sofrimento. É uma forma de aliviar, uma forma de convidar a sentir algo além. Uhum. Sim. E a razão da gente criar esse projeto dessa forma foi também da gente reconhecer essa necessidade. Tem os cachorros, mas não tem problema não, a gente só silencia aqui. É bem interessante também a gente ver que, por exemplo, o que está acontecendo agora no vídeo, né? As coisas vão acontecendo. Muitas vezes a gente vê na experiência das pessoas, elas dizendo assim pra gente, quando eu melhorar, talvez eu faça alguma prática, né? Esperando talvez se sentir melhor para poder começar a se cuidar. E a proposta do movimento sensorial é que você não precise esperar melhorar
para poder praticar com a gente, porque a prática, ela é totalmente aberta, que você venha exatamente do jeito que você tiver, do jeito que você estiver se sentindo. Você não precisa esperar melhorar para vir, né? Porque exatamente uma das coisas com que a gente se encontra bastante é um pouco de resistência, né? Porque quem tem uma doença crônica, quem sente dor, sabe muito bem do que a gente está falando, que às vezes dá um cansaço, né, Gisele? Porque você já provou muitas coisas. E aí quando alguém diz, poxa, mas tem mindfulness, tem meditação, todas essas coisas ajudam e podem ter muitos benefícios, né? Mesmo que essas pessoas escutem essa informação ou que o médico diga, ai, a meditação ajuda com a dor, né? Mas pode ser que essas pessoas digam assim, puxa vida, eu não consigo me imaginar fazendo isso, né? Ou isso não é para mim, porque eu não consigo nem me imaginar eu ficar parada ali meia hora ou ficar sentada, ou eu não tenho paciência para isso, ou isso não é para mim. E aí a gente pensou realmente como é que a gente pode chegar nessas pessoas, né, a ter uma primeira aproximação com uma prática que pode realmente trazer algum alívio e algum conforto. E aí, então, o nosso momento, assim, né, de grande ideia foi bem esse, né? Como é que a gente pode, então, fazer esses primeiros passos, né, para essas pessoas que ou já estão muito cansadas, que já provaram muitas coisas, ou ainda não provaram muitas coisas, mas que acham que não é para elas, ou não sabe muito bem o que que é isso e não quer se comprometer, né, a um curso muito longo, coisas assim. E aí, voltando ao que a gente falou no início, que seja muito inclusivo, que seja seguro, né, que a gente possa acolher realmente as pessoas com dor ou com doenças crônicas e que elas se sintam contempladas, acolhidas e incluídas, né? Gisele, vamos falar um pouquinho então de quem nós somos? Peraí, você está silenciada. Eu sou Gisele Sato e sou uma pessoa com deficiência, doenças autoimunes, dor crônica, e também sou uma pessoa que se formou, que fez uma formação para ter qualidade de vida e que hoje pode compartilhar isso com outras pessoas que vivem a mesma condição. Eu sou professora de Mindfulness e Compaixão pelo Respira Vida Breathworks e eu gosto de dizer que essa é, assim, essa sou eu, né? Essa pessoa aqui que lida com o dia a dia da melhor forma possível e que é feliz fazendo isso aí, de estar junto com outras pessoas, de compartilhar e viver dessa forma. É um pouquinho isso, né? É um pouquinho isso, né? Porque a gente tem muitos papéis, né, na vida, muitas coisas acontecem, embora quando a gente está ali no sofrimento da doença ou da dor, às vezes a gente fica um pouco ali refém ou prisioneira, né, da doença e parece que a gente é só aquilo. E tanto eu como Gisele temos a nossa experiência pessoal de ter passado por isso, né, de achar que eu sou a pessoa que tem fibromialgia e pronto, e parece que era só aquilo, né? E eu, como a Gisele, também sou professora de Mindfulness e Compaixão, de Respira a Vida Breathworks, e com esse jeito de olhar a vida e olhar a doença e a dor, o que eu aprendi com a Vidyamala Burt, que é a fundadora do programa, é como diz o título do primeiro livro dela, viver bem com a dor e a doença. Né? Isso que a Gisele falou, acho que serve de inspiração para a gente. Existe a dor, existe a doença, e o que mais? Né? E o que mais? Eu não sou só essa dor e só a doença. Né? O segundo livro da Vidyamala foi traduzido do inglês como Você Não É a Sua Dor.
A dor existe, mas também nós somos mais. Então, eu me dedico já há vários anos a ser professora de Mindfulness e Compaixão, de yoga terapêutico. Então, eu me especializei, como eu gosto de falar, né, em trabalhar com o corpo, a partir do corpo, e trabalhar com pessoas que acham, por exemplo, que não podem fazer aquilo que eu faço, né, que é meditação, yoga, movimento. Então, todas as pessoas que de alguma maneira acham que não podem fazer, eu me especializei a trabalhar com essas pessoas. E me sinto muito feliz, né, também de poder trabalhar dessa forma. A gente queria contar um pouquinho agora para vocês qual é a relevância desse trabalho, né? A gente comentou um pouco, então, por que é que ele surge, por que que a gente vê que tem essa necessidade, e a gente pode, talvez, Gisele, comentar um pouco agora, né? Qual é a importância desse trabalho? A importância principal desse trabalho é oferecer uma forma de ter qualidade de vida. E qualidade de vida, muitas vezes, é o que resta, né? Porque nós já estamos nesse processo, lidando com as limitações, lidando com uma condição grave. E é possível ter qualidade de vida, é possível ser feliz todos os dias, é possível voltar a ter alegria para viver, celebrar a respiração e a oportunidade de estar aqui nesse momento. Isso é muito ir além da dor e da doença, mas ele precisa vir daqui de dentro. O que a gente está propondo é justamente dar uns passinhos assim para trás e olhar aqui para dentro, trazer aqui para dentro, porque está tudo aqui. Só que a dor e o sofrimento podem ter nos deixado assim um pouco anestesiadas, sabe? Meio esquecidas dessa beleza que é estar viva, de ter um corpo. Mesmo que seja um corpo com dor, mesmo que seja um corpo doente, porque é uma grande oportunidade. A gente tem que pensar também que isso é algo que nós não podemos dizer que é eterno, que é para sempre. A dor e a doença, ela se movimenta também como todo o nosso corpo interior, exterior, está sempre se movimentando, né? Então, pode ser que amanhã surja aí a cura para a doença. Então, eu acho também que é muito de preservar esse corpo, que hoje nós, assim, não estamos ainda valorizando, mas esse corpo amanhã ele pode ser a nossa, assim, nosso maior veículo aí de alegria e contentamento. É só dar uma chance, né? Para voltar a sentir algo além. E eu penso muito nisso. Não acabou o jogo, né? Então, tem uma doença grave e não tem cura. E se amanhã descobre a cura? Como é que eu vou estar? Ele tem que estar preservado para a gente começar a lutar novamente. Fazer medicamento, é isso, né? Se a gente está com algo que hoje não é possível mudar, vamos adaptar, vamos fracionar o esforço, vamos, né, virar esse jogo, voltar a ter alegria, porque eu acho que alegria e amor, a gente faz tudo. É bem por aqui. Eu sou assim, muito emotiva, eu vou lá no fundo buscar, mas a gente sai. Sim. Sim, é isso mesmo, essa importância de recuperar a vida, né? Eu me sinto muito inspirado por tudo que a Gisele comentou. Eu acho que vale a pena dizer para vocês, quem não conhece a Gisele, né? Eu acho que vale a pena dizer que nem sempre foi assim, né, Gisele? Foi um caminho, e a Gisele inspira muitas pessoas porque ela compartilha, né, a história dela, de todo o processo de aprendizado. E exatamente por isso que a Gisele depois se formou como professora para poder compartilhar essas estratégias e essas ferramentas que foram de tanta ajuda para ela com outras pessoas, que foi o meu caso também.
né? Como todas essas ferramentas me ajudaram, né? No meu caso, com a dor crônica da fibromialgia, como é que tem me ajudado nos últimos, já nem sei quantos anos, mas mais de 15, como é que me ajudou? Eu gosto de pensar assim, recuperar a vida. Porque às vezes a gente ainda não morreu, mas a gente não está vivendo, né? Às vezes a gente deixa de viver antes de morrer. Então, a Gisele falou, né, dessa alegria, de como é que eu posso voltar aqui a sentir esse corpo, mesmo que seja o corpo que tenha dor ou que tenha uma doença, como é que eu posso voltar a viver plenamente? Então, a importância do que a gente oferece, para mim, é que fica um espaço vazio, né? Quando a gente tem um diagnóstico, fica ali entre a minha vida como era antes, o diagnóstico, o tratamento para a doença, um tratamento muito específico, né, para a doença, e fica uma coisa vazia de e quem sou eu, né, quando eu não tô aí nesse papel, talvez, do paciente, do doente, né? E eu já não tô mais naquele papel da minha vida como era antes, porque as coisas mudaram. E aí fica uma coisa um pouco no limbo, né? E eu acho que a gente trabalha para oferecer estratégias de qualidade de vida, como a Gisele falou, né? De recuperar essa alegria, recuperar esse bem-estar, mesmo com a dor e a doença. E aí a gente vai continuar falando um pouco. Eu acho que para quem a gente já deu aqui muitas pistas, né? A gente está falando de dor e doença, mas talvez, não sei, Gisele, se a gente pode especificar um pouco mais, né? Quem é esse público, né? Para quem a gente gostaria de fazer o convite do projeto Movimento Sensorial, Sentir Além da Dor. E até é bem importante explicar que não é assim uma mágica, não. Envolve muito a intenção de você mudar alguma coisa na sua vida, a forma como você vive. Isso é muito importante. Precisa dar o primeiro passo. Então, o Sentir Além da Dor é o primeiro passo, é o convite. A gente usa assim, o maternal porque ele vem embalando quem está assim, no sofrimento muito, muito assim, sabe? Se fechou, um sofrimento intenso. E a gente vai ali, estende a mão e vem, vamos embora, vamos ver o que acontece. Vamos olhar um pouquinho. Mas Gisele, e é precisa. para pessoas com qualquer diagnóstico? Sim, sim. Eu acredito muito que nós podemos adaptar a nossa condição a tudo na vida, né? Desde que a gente conheça as nossas limitações, até onde pode ir. Quando a gente se conhece, eu acredito que a gente pode fazer tudo. Né? Criando pausas, enfim, usando todas essas ferramentas. São formas de mudar também como nós nos relacionamos aí no dia a dia, porque tem que trazer para o dia a dia, né? É. Senão não funciona. É. Eu acho, Gisele, que a gente pode comentar um pouco também como são as sessões, porque eu queria que a gente falasse um pouco também da questão de estar de pé, ou sentado, ou deitado, mas talvez antes a gente possa falar um pouquinho. Eu vou explicar bem brevemente e aí você pode acrescentar depois se precisar. A gente faz essas sessões online, são encontros em grupo, tá? Não é individual, é um encontro em grupo e online. A gente faz umas práticas que parece meditação, parece movimento, é um pouco uma mistura, mas é muito mais aberto, muito mais acessível, muito mais inclusivo, né? E aí a gente faz essas práticas que são guiadas, que tem umas instruções de como a gente fazer, que se parece bastante com uma meditação mindfulness. E aí tem um momento que a gente compartilha no grupo, né? Como é que foi a experiência, a gente troca experiências, escuta as pessoas falando também, né? Das suas descobertas. Se houver dúvidas, a gente esclarece alguma dúvida. Basicamente, essa é a estrutura. E aí eu
quis explicar isso antes para agora poder falar que se alguém está pensando assim, ai, mas eu não consigo ficar sentada muito tempo, eu não consigo ficar de pé, eu só consigo ficar deitada, ou ai, eu não consigo deitar. Então vamos lá, Gisele, o que a gente pode falar para essas pessoas? Elas podem fazer da forma como elas se sentem mais confortáveis e seguras. Elas mesmas vão procurar esse lugar, né? Mas um lugar tipo assim, onde possa estar sozinha, seja assim um momento especial, porque é um momento especial, é um encontro, né? Então eu vou me encontrar aqui com a Gisele, com o corpo, com tudo. Então eu mereço essa salinha aqui quieta, eu mereço umas almofadas para ficar confortável, e também uma água gelada, e eu vou adaptando, eu vou sentindo. Não existe, né, nenhuma repetição, não existe nenhum tipo de obrigatoriedade. Uhum. Não Exatamente, existe. não tem nenhuma exigência, nenhuma obrigatoriedade, né, Gisele? Nos grupos a gente tem, porque a gente já fez esses encontros, no mesmo grupo a gente tem uma pessoa que está deitada na cama, uma pessoa que está de pé, uma pessoa que está sentada, uma pessoa que está se movimentando, porque realmente é muito importante a gente ir respeitando ali a necessidade de cada pessoa, e respeitar essas necessidades já é parte do nosso trabalho, que tem tudo a ver com o autocuidado, com a bondade, com o carinho, né? Com cuidar bem desse corpo, né, Gisele? E o que acontece, né? A mágica acontece mesmo nesse momento em que a gente começa a compartilhar e a trocar, né? Como é bonito você abrir um espaço para o outro se expressar, como é bonito você conseguir se expressar com clareza, com delicadeza e falando principalmente o que você está sentindo, né? Isso é que é bonito, porque a gente costuma repetir muitas frases e conceitos, mas aqui a gente está falando muito do ser humano, do que você é, do que você sente, do que você precisa. Isso aí é muito importante. O que você precisa. E não é nem necessário falar, porque na verdade a gente já sabe, está aqui dentro. Está tudo aqui dentro. A gente só está convidando essa sementinha que está adormecida a, né, e devagarinho, né, ganhando força, e aí ela pode ir para onde ela quiser, fazer o que ela tiver vontade. Ou voltar também, porque é um percurso em 3 módulos, né? 1, 2, 3. 3 são, na verdade, 12 encontros, 3 módulos. Então, não existe assim, hoje eu não tô me sentindo muito bem, ou gostaria de fazer isso com mais tranquilidade. Tudo bem, você é o seu tempo. Isso aí é legal, né? Ou eu gostaria, num determinado momento, eu gostaria de fazer novamente o curso. Maravilhoso. Essa oportunidade de você poder repetir o curso, de você fazer até você se sentir mais forte, mais preparada, pronta. Porque existe também, às vezes a gente quer fazer o curso, como no meu caso. Eu queria fazer um programa, mas às vezes eu não estava bem, eu estava Um sentindo programa de muita. 8 semanas, você está falando? Nossa, qualquer programa, 5, 8, De, mas às vezes de mindfulness. mindfulness e de outras também, mas naquele momento eu estava sentindo muita dor, né? Então, é difícil, mas eu fiz novamente o curso, Quantos cursos a gente já fez de bondade amorosa? Vários cursos, até um momento em que os conceitos começam a entrar aqui, ó, enraizar, e aquilo brota e a gente vive no dia a dia essa forma, né, de ser. Acontece também, né? A gente quer muito. Fez um programa e não deu continuidade à prática, esqueceu tudo. Quer vir também voltar a sentir, não está no momento legal.
Isso aconteceu muito com as participantes agora do meu último programa. Ah, eu estou vivendo um momento que não está legal, estou vivendo um momento de pandemia, eu estou muito isolada, não estou conseguindo meditar. Tenta, experimenta, vê o que surge. De repente você volta, né? Mas é aquilo, a doença, ela tem altos e baixos, Sim. né? Então, a forma como a gente vai lidar com a doença também tem altos e baixos. Hoje eu consigo fazer uma meditação, mas amanhã pode ser que eu consiga ficar sentada, sei lá, refletindo, olhando a natureza do lado de uma plantinha, me sentindo melhor. Alguma coisa eu posso fazer, né? Para suavizar o sofrimento, mas eu preciso conhecer, né? Saber o que eu vou usar. Porque isso é legal, né, de explicar. Nem sempre pessoas com doenças crônicas conseguem fazer uma prática de 40 minutos, e não é isso. A gente não está propondo isso. E também o que não é o curso Sentir Além da Dor, que eu vou deixar para você, né, pode explicar isso bem com Sim. cabelo. Então tá, o movimento sensorial, sentir além da dor, não é uma prática de meditação formal, sentada, por exemplo, de 40 minutos, 45 minutos. O que não é também? Não é um programa milagre, né? Quem está procurando uma solução rápida ou que alguém faça alguma coisa, né? Não é isso, porque realmente é trabalhar com a própria atitude. Então, ele não é um programa para quem está com muita preguiça ou não quer nenhuma mudança. Né? Então, não é, ou quem está realmente esperando uma solução para eliminar ou para cura. Não é isso, a gente não está trabalhando diretamente aqui com nenhum diagnóstico médico, digamos assim, né? Não se trata disso. Embora possa ter algum benefício na sua condição, pode ser, mas não é isso, né? E não é nada religioso, né? Também, eu acho que é um pouco por aí. Quer acrescentar alguma coisa, Gisele? Não, tá perfeito. É Aí isso que mesmo. não é exercício, não são exercícios, não é yoga, não é tai chi. Estas são práticas muito boas, com os seus benefícios, mas só para a gente saber também aqui que com qualquer limitação física você pode participar. Perfeito. É mesmo. Vou falar um pouco mais, então, do que é, né? Como a gente falou um pouco como é que são essas sessões, a gente falou aqui bastante também do que é o movimento sensorial. Gostaria de resumir, então, que o movimento sensorial, ele é uma prática baseada na consciência sensorial de Charlotte Selver e no trabalho da Vidyamala Burt com Viver Bem com a Dor e a Doença. Nós trabalhamos através dos sentidos, trabalhamos através do corpo, dos sentidos do corpo, dessa experiência direta das sensações, para chegar numa transformação da nossa atitude, de como nós nos relacionamos com o corpo, com a dor, com a doença. E a partir daqui, onde é que está a mágica que a gente falou agora que não tem mágica, né? E que tem mágica, como a Gisele também falou. A mágica é que quando a gente vai mudando a forma como a gente se relaciona com o próprio corpo, com nós mesmos, com a dor e com a doença, aí uma transformação de como a gente se relaciona com o mundo pode acontecer. E aqui é onde está o recuperar a nossa vida de volta, que a gente falou ao início, né? Que às vezes parece que a gente fica ali refém e não está vivendo plenamente. Parece que a vida está só passando e a gente só está vendo de longe aquilo que vai passando, né? Então, como é que a gente pode recuperar a nossa vida de volta? Mesmo com dor, mesmo com doença. É lindo. É uma emoção muito grande. E eu já estava tentando isso aí há muitos anos. E eu acho que vem trazendo esse convite que é algo novo. Vamos ver, né? Algo novo, o que acontece? Essa também é a beleza, né? De ver o que acontece. Experimentar, sentir,
investigar, ser dona da vida. Legal, né? Voltar a ser dona da nossa própria vida. Nossa, isso é maravilhoso, né? É uma sensação boa de liberdade. Então, acho que eu vou ver aqui se eu faço um pouco um resumo, né, do que a gente falou, de que é uma prática inclusiva, tá? Então, assim, independente da condição física que você tem, ou do diagnóstico da doença, ou o nível da dor, você pode participar. Não tem nenhuma exigência de posição física, né? Mesmo as pessoas que às vezes estão acamadas também poderiam participar. A única coisa que você vai precisar é o acesso à internet para participar das reuniões e ou um celular, ou um computador, ou um laptop, alguma coisa para que você possa se conectar. A Gisele falou, né, que a gente tem o nosso momento aqui de partilhar. Eu sei que tem gente que não gosta de falar, talvez alguém ficou nervoso quando a Gisele falou e falou assim, vixe, eu não gosto muito de falar não, será que eu vou ser obrigado a falar? Fala se quiser, fala quem quiser, né, é uma parte muito interessante, a gente aprende muito, a gente se inspira muito quando escuta a experiência das outras pessoas, mas ninguém é obrigado, na verdade ninguém é obrigado a fazer nada nesses encontros, porém, quando a gente já vem com um pouco de propósito, de intenção, né, Gisele, a atitude já é outra, né? Às vezes você leva também dos encontros aquilo que você traz também, né? Então, ter essa abertura, essa predisposição, né, também ajuda. Mas a gente sempre vai respeitando até onde a pessoa quer participar. Eu acho que é isso, benefícios, né? A Gisele falou muitos benefícios aí na fala dela, mas não sei, Gisele, talvez se você fosse destacar um benefício, o que esse curso pode dar? Qualidade de vida. Esperança, qualidade de vida. Qualidade de vida e suavizar o sofrimento. Suavizar o sofrimento e qualidade de vida, para quem vive o sofrimento intenso, é tudo. Eu sinto isso todo dia. Quando acordo, né? Eu sinto que existe alguma coisa boa para viver. Isso aí é o suficiente para tornar esse dia, né? Às vezes até mesmo suportável. Uhum. Isso é muito importante, né? É. Porque nós estamos lidando aqui uma condição que nós sabemos que é delicada. E é bonito assistir, né, essa descoberta, e as pessoas justamente que vivenciam essa condição, elas sentem, mas não sentem porque eu disse, ou porque a Ellen disse, ou porque a gente está trazendo um conceito. Elas sentem no próprio corpo. E isso é bonito. Eu senti prazer em tocar, sabe? Eu nunca havia sentido prazer em tocar meu rosto. Eu nunca havia tocado o meu tornozelo. Eu nunca havia me dado um abraço, me dado carinho. Mas não é um ato de... Não. É a pessoa fazer isso com essa intenção de tornar esse momento importante para ela, de encontrar um carinho nesse momento. E ela faz, né? E aquilo ali funciona. Porque isso é importante. Funciona, traz conforto. Isso é o mais importante, né? Devagarinho trazendo essa proposta. Para mim, essa qualidade de vida, esse conforto que você está falando, Gisele, vem porque com esse trabalho, né, para mim um dos benefícios é a gente fazer as pazes com nós mesmas. Né? Você falou muito desse carinho, porque muitas vezes, né, com a dor, com a doença, a gente fica brigado com nós mesmas, com aquele corpo, né? A gente não aceita aquilo, a gente não se aceita. E aí, para mim, essa possibilidade de fazer as pazes com nós mesmas, né? E mudar essa relação, não com as outras, mudar essa relação comigo mesma. Aí vem, né, todo esse alívio que você falou,
esse conforto, né, essa qualidade de vida. Então, realmente, eu acho que é um grande benefício. Às vezes a gente nem sabia que estava, né, brigada com nós mesmos. E exatamente esse momento de parar e olhar para a gente é muito importante, né? Às vezes a gente está aí na correria, na correria, na correria, e não para se olhar, para se cuidar. Então, é um momento de se cuidar, um momento de se cuidar diferente. Existem várias formas de se cuidar, né? Às vezes é o tratamento com a medicação, às vezes é uma terapia, às vezes é a consulta. Tudo isso tem o seu lugar e a sua importância. E o espaço que a gente oferece é também cuidar da saúde, mas de uma outra forma, né, Gisele? Então tá, gente. Não sei, Gisele, a gente vai acrescentar mais alguma coisa? Acho que já Eu tá. acho que é perfeito, tá ótimo, assim, bem suave, com muita tranquilidade. Ok. Bem do jeitinho que a gente precisa, né, para compreender, falando devagarinho. É bem assim, que aí a gente, né, vai assimilando todas as informações com muito Ok. carinho.